Absolutamente tudo que está à sua volta tem algum efeito sobre você ou o ambiente. Você sabia que, por exemplo, que a cor de uma parede pode atrair mais ou menos insetos para dentro de uma casa? Ou que a luz que as telas de computadores e celulares pode interferir na qualidade do seu sono? Sendo assim, tudo também esconde alguns truques bem simples que podem melhorar em muito seu desempenho e qualidade de vida. E em tudo também está incluso você. Você mesmo. É possível hackear seu próprio corpo para conseguir aproveitar o potencial máximo que ele tem para oferecer. E tudo isso sem colocar chips embaixo da sua pele. Ficou interessado? Então venha conferir os 5 truques incríveis que te darão poderes espirituais e não perca tempo para colocá-los em prática. Eu sou o Boco e você é sempre bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Levante as sobrancelhas para ficar mais criativo. Quem diria que algo tão simples como levantar as sobrancelhas pode te dar um up na criatividade? Pois é o que um time de pesquisadores da Universidade de Maryland afirma em um estudo de 2009, quase 10 anos atrás. Nesse estudo foi utilizado um raciocínio bem simples, o de que as nossas expressões faciais denotam estados de espírito completamente diferentes com movimentos bem simples. No caso da criatividade, o gatilho facial é erguer as sobrancelhas, já que isso mostra interesse e também permite que a pessoa consiga literalmente enxergar além, visto que os olhos ficam menos cobertos pelas pálpebras. Sendo assim, o oposto também acaba sendo verdade, lembrando o próprio corpo de como ele se sente quando está recebendo um estímulo criativo. Você consegue fazer com que ele entre nesse estado de busca por inovações e insights. O estudo consistiu em separar 2 grupos de pessoas. Um teria que manter as sobrancelhas levantadas enquanto o outro deixaria as sobrancelhas franzidas. Eles tiveram que permanecer nessa posição facial enquanto faziam uma atividade bem simples, encontrar todos os usos possíveis para uma tesoura. O primeiro grupo acabou se dando muito melhor do que o segundo, tanto em quantidade quanto em qualidade das sugestões de uso. É interessante notar que sobrancelhas franzidas também podem ser usadas para o bem, já que elas estão geralmente associadas à atenção e concentração. Se por acaso você precisa focar em uma aula chata ou aquele documentário que você precisa ver para a prova, uma boa alternativa é tensionar a visão. Número 2, mude a expressão facial para mudar o seu humor. Sabe quando você está naquele dia péssimo e seu amigo diz simplesmente para você não ficar triste? É possível que a resposta para a sua tristeza seja exatamente essa. Assim como no caso das sobrancelhas criativas, temos um modus operandi facial relacionado a quando estamos tristes, felizes, ansiosos ou mesmo entediados. E, mesmo em geral, tais expressões são as mesmas ao redor do mundo. Estudos mostram que pessoas felizes podem ficar menos animadas se permanecerem com um semblante deprimido, com a boca caída e os olhos desinteressados, enquanto pessoas tristes podem melhorar o humor em doses consideráveis se apenas forçarem um sorriso por algum tempo. Pode parecer uma conclusão precipitada, mas é bem simples de entender o motivo desses truquezinhos funcionarem. São essas expressões faciais que dizem para o cérebro como ele deve se sentir, especialmente quando não há estímulos externos claros, ou seja, um motivo concreto para ficar triste ou feliz. Por outro lado, também é possível inibir completamente as emoções indesejadas ao não reagir às coisas. Isso foi descoberto de uma maneira bem peculiar. Alguns estudos nos últimos anos mostram que as pessoas que passam por procedimentos faciais como Botox tendem a sentir menos
e a terem até mesmo dificuldades em ser empáticas. Isso é ainda mais gritante entre pessoas jovens que não tiveram tanto tempo para desenvolver suas emoções, mas afeta grande parte dos pacientes, independentemente da idade. Só que isso tem dois lados. Enquanto o Botox impede que a pessoa se sinta organicamente feliz, ela também impede a tristeza orgânica. Um estudo afirma que pessoas com Botox aplicado no rosto são mais felizes e não por sua aparência melhorada, e sim por não entristecerem como as outras pessoas. Número 3. Aprenda tudo enquanto dorme. Esse é um truque muito divulgado por vários livros de autoajuda. Aprender durante o sono, na maior parte das vezes, ouvindo alguma gravação específica. Cientistas têm tentado descobrir se isso realmente tem algum fundamento ou se não passa de um golpe, mas algumas pesquisas atuais têm se mostrado favoráveis a esse método diferenciado de estudo. Algo que a maior parte das pessoas sabe é que dormir nos ajuda a consolidar as memórias do dia, o que já é uma ajuda e tanto para quem passa tardes e noites estudando. No entanto, um estudo de 2016 mostra que também é possível adquirir novas informações durante o sono, do mesmo jeito que os livros falam. Nele, um grupo de pessoas foi exposto a padrões diferentes de ruídos enquanto dormiam. Ao acordar, elas deveriam identificar o que ouviram durante o sono. O resultado acabou sendo muito mais satisfatório do que os pesquisadores imaginavam. As pessoas foram capazes de reconhecer os padrões ouvidos durante o estágio do sono denominado REM, ou REM, Rapid Eye Movement, que é quando a atividade cerebral está mais intensa. Além disso, o que nossos sentidos captam inconscientemente durante o sono tem impacto direto em nosso comportamento enquanto estamos acordados. Por exemplo, um estudo israelense de 2014 conseguiu fazer com que vários fumantes fossem desencorajados de fumar por várias semanas apenas usando estímulos olfativos. Eles associaram uma série de aromas desagradáveis ao próprio odor do cigarro, o que também fez com que as pessoas associassem as sensações durante o sono. Mas antes que você comece a se animar e coloque sua aula de francês para tocar antes de dormir, saiba que muitas das pesquisas ainda não são conclusivas quanto a como e por que o fenômeno acontece, bem como a extensão dos seus resultados. Ainda assim, será bem mais fácil decorar a melodia de algumas músicas da próxima vez em que você for a um karaokê, quem sabe. Número 4. Desenhe à toa para se concentrar. Sabe quando você está entediado durante uma palestra e começa a desenhar na primeira folha que encontra à sua frente? Não um desenho complicado, mas só alguns coraçõezinhos ou estrelinhas para preencher o papel. Talvez você não esteja fazendo isso porque está entediado, e sim porque está tentando concentrar-se no que a pessoa está dizendo lá na frente. Um experimento em 2009 mostrou que pessoas que têm essa prática, conhecida como doodling em inglês, têm uma memória mais apurada do que quem não desenha nesse tempinho livre. Os doodles são tidos como responsáveis por manter o cérebro em um mínimo de atividade para que a pessoa consiga se concentrar sem que o próprio desenho a distraia ou consuma. Mas não é qualquer doodle que faz a mágica da concentração. Os desenhos de traços suaves e arredondados são muito mais aconselháveis do que os de ângulos retos e riscos mais fortes. Isso porque a suavidade das formas curvas sugere um fluxo de pensamento, quase como se você estivesse desenhando o raciocínio do palestrante, por exemplo. Ou seja, entre os corações e as estrelas, fique com os corações. Número 5. Trabalhe melhor nas piores condições disponíveis. Quando o assunto é ser produtivo, geralmente relacionamos um bom trabalho às melhores condições. A cadeira mais ergonômica do mercado, uma temperatura agradável no ambiente e uns biscoitinhos para petiscar de vez em quando. Mas essa projeção também tem outro nome: zona de conforto.
Em trabalhos que demandam criatividade e solução rápida de problemas, esse ambiente tranquilo pode ser seu maior inimigo. E o motivo é bem simples. Na verdade, do mesmo jeito que acampar na floresta te faz pensar em saídas criativas para problemas, condições indesejadas de trabalho te forçam a usar muito mais do seu potencial inovador, já que seu corpo não está distraído com todo o conforto e ergonomia à sua volta. Um estudo comprovou que pessoas que geralmente trabalham à noite e que acham que trabalham melhor nesse período têm um desempenho melhor de manhã e vice-versa. Aliás, o cansaço também pode ser um excelente aliado de quem precisa de ideias criativas. Mas não estamos falando daquele cansaço de quem não dorme bem há meses, e sim daquele sentimento de desgaste das últimas horas do dia, ou mesmo do expediente. Tem ainda um outro estudo que diz que as pessoas trabalham melhor quando não são remuneradas pelo trabalho, mas aí é um pouquinho mais complicado de defender essa tese, não é? Viu como é fácil ter poderes que vão além do que você conhece do seu corpo? Essas diquinhas podem te ajudar em muita coisa daqui para frente. Você já conhecia alguma delas? Sabe de algum outro truque interessante para dar um tranco na mente? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Bem, eu tô ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau.